Eu acho que depois de cinema, geopolítica e direito internacional são uma das minhas matérias favoritas. Então eu tava pensando aqui, por que não unir as duas coisas? Vamos ver o que o cinema tem pra dizer sobre os maiores conflitos, dilemas e histórias do mundo contemporâneo e do passado. Começando com a Guerra do Vietnã, que tem uma trilogia perfeita para quem quer entender esse conflito e saborear ótimos filmes. Meu nome é Igor Avelar e todas as terças eu publico conteúdo sobre cinema no canal e às quintas uma série sobre o estúdio A24. Pra gente começar falando sobre a Guerra do Vietnã, é necessário um pouco de contexto histórico primeiro. Tudo começou quando a França anexou os territórios da Camboja, Vietnã e Laos, formando assim a Indochina. E esse território durou até o momento em que uma região norte do Vietnã declarou independência como um regime socialista e bateu de frente contra esses territórios franceses, formando assim a Guerra da Indochina, que acabou expulsando eles e consolidando dois Vietnãs, o Vietnã do Norte, socialista, e o Vietnã do Sul, antissocialista e com um regime capitalista. E acontece que os Estados Unidos acabam financiando esse governo com equipamentos, suporte técnico e apoio político. E aos poucos eles começaram a ficar cada vez mais presentes no país, concedendo tropas e outros tipos de armamento. O que os Estados Unidos tinham medo aqui era um suposto dominó comunista, ou seja, a consolidação do Vietnã como um regime socialista poderia influenciar outros vizinhos e assim expandindo esse modelo de sociedade. Então eles queriam aos poucos tentar impedir que isso acontecesse, que essa consolidação não durasse tanto. E depois de um suposto ataque norte-vietnamita contra as tropas dos Estados Unidos, eles iniciaram o que nós conhecemos como a Guerra do Vietnã. Foi um conflito muito diferente das guerras do passado, porque foi muito mais voltado para as guerrilhas. Então você tinha os famosos Vietcongs, que seriam soldados do Vietnã do Norte, que foram infiltrados para o Vietnã do Sul e acabaram destruindo bases e atacando tropas norte-americanas. Conflitos muito mais voltados para a conquista de pequenos territórios, então você não teve muitas vitórias, fazendo assim com que os jovens soldados não tivessem muito ânimo, ou pelo muito contrário, tivessem muito mais raiva dos vietnamitas. Então, pelo fato de eles serem muito jovens, alguns tinham 19, 18 anos, eles tinham muita pouca experiência. Isso incentivou uma chacina xenofóbica contra a população civil do Vietnã, porque os Estados Unidos o tempo todo achavam que eram Vietcongs. O que aconteceu também foi um trauma das tropas dos Estados Unidos. Eles não estavam acostumados com esse tipo de terreno, ou seja, úmido, quente, cheio de insetos e sofrendo ataques o tempo todo. Isso fez com que eles começassem a ter medidas mais invasivas, como gás lacrimogênio e outras armas químicas contra as florestas do Vietnã. E Laos tornou-se um dos países mais bombardeados do mundo por conta disso. Isso acabou mexendo muito com o psicológico dos soldados, que acabou influenciando os Estados Unidos com os movimentos hippies de direitos aos negros e pacifistas, que queriam urgentemente que os Estados Unidos saísse de lá e voltasse para casa e parasse esse conflito que estava matando milhões. Então, você aos poucos teve uma retirada gradual do país nesse conflito e eles voltaram derrotados para cá. Só que isso influenciou fortemente o mundo da cultura pop. As principais obras que vieram em seguida, além das que tentaram enaltecer essa suposta missão, esse suposto patriotismo norte-americano, foram obras muito críticas. As principais que eu poderia citar foram Rambo e o personagem do Justiceiro, que são ambos personagens que voltaram para os seus lares completamente traumatizados e sem nenhum apoio do governo, o que fizeram com que eles ficassem mais violentos e cada vez mais perigosos. E outra história que acaba tratando isso de uma forma muito bonita e muito sincera, que veio anos depois, foi Forrest Gump, quando um dos soldados acaba sobrevivendo ao ataque e ele teve uma péssima remuneração, e ele perdeu suas pernas e ele não via mais sentido na vida, e o protagonista acaba fazendo com que ele reencontre algum significado para a sua existência. Porque isso foi realmente um problema. Acabaram utilizando drogas e narcóticos durante a guerra e voltaram viciados para casa, ou voltaram amputados, voltaram com diversos problemas psicológicos que o governo em nenhum momento acabou dando muito suporte a isso. E acabou influenciando essas obras em muitos outros personagens da ficção. Outro autor que tentou adaptar isso muito bem é o Alan Moore, que eu também tenho uma HQ aqui, esta aqui, em Watchmen,
que é a sua visão sobre como o mundo é influenciado pela Guerra do Vietnã. Imagina um universo sobre que os Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã e isso acabou intensificando os conflitos nucleares do mundo, fazendo assim uma história totalmente política e totalmente fora dos valores que nós conhecemos. Mas a trilogia que eu quero falar aqui é muito peculiar porque eles começaram a criticar severamente e diretamente o governo e o exército dos Estados Unidos. Sem nenhuma metáfora ou alegoria, eles foram direto ao ponto no que eles queriam entregar e acabaram realizando obras clássicas do cinema e que são importantes até os dias de hoje. O primeiro é Apocalipse Now, dirigido pelo Francis Ford Coppola, que já começa com um soldado traumatizado e aos poucos que recebe uma missão de matar um soldado que acabou se virando contra o governo. E desde o início você tem um tom muito cômico a respeito, com soldados que atacam uma base vietnamita apenas para obterem uma praia melhor para surf, ou outros momentos de piadas ou de mais leveza. Tudo isso em uma carga de ironia que mostra a falta de propósito dessa guerra e que não existia realmente uma noção geral sobre o que ele estava fazendo ali. E é muito legal porque ele mexe muito com sua visão de entretenimento também. A cena mais clássica é quando você tem os helicópteros chegando em uma base vietnamita para destruírem ela com o som da Cavalgada das Valquírias, que é uma ópera e que enaltece esses soldados de uma forma muito épica e de uma forma muito divertida. Só que o diretor acaba mostrando os civis nesse conflito. Então, ele brinca muito com essa ideia de que é um entretenimento, é um viés na qual a gente poderia enaltecer, só que está por baixo de muita morte, muita violência. E esse senso de niilismo, de falta de propósito, vai até o fim da história, quando o protagonista, enfim, encontra o soldado que ele precisa matar, interpretado pelo Marlon Brando, e que dá um tom muito espiritual e muito místico para toda essa trama que gira em torno de loucura e morte. O segundo filme, que veio logo depois, é Platoon, dirigido pelo Oliver Stone, que tem um tom muito mais sério. Ele perde seu lado cômico e irônico e vai para um lance mais documental. Então você vê cenas extremamente pesadas, como se tivesse acontecido na vida real, e que de fato aconteceram, e o filme, em nenhum momento você tem um tom leve. O tempo todo você tá vendo a realidade cuspida na sua cara. E que assim como em Apocalipse Now, os verdadeiros vilões não são os vietnamitas, são os próprios soldados americanos que brigam entre si o tempo todo e que não veem sentido nenhum no que estão fazendo. E o terceiro filme, e o mais curioso, é Full Metal Jacket, dirigido pelo Stanley Kubrick, que são basicamente dois curtas em um só. A primeira parte é muito mais cômica, muito mais divertida, em que você mostra um treinamento doentio que os soldados recebem de um general extremamente opressor. Uma das conclusões mais bizarras e psicóticas que eu já vi. E a segunda parte, você acompanha um dos soldados que estava nesse treinamento, indo de fato para a Guerra do Vietnã, e o tom aqui começa a ter cargas um pouco mais sérias, apesar do cômico estar sempre presente. Inclusive, a última cena do filme é com os soldados marchando em um cenário de fogo, realizando atos terríveis, cantando a música do Mickey Mouse, para mostrar como eles não têm nenhuma noção do que estavam fazendo ali e não existia realmente propósito para toda essa chacina. Uma história que também tem seu viés documental e ela é muito interessante porque também surgiu diversos memes a partir dela. Então agora você conheceu a trilogia definitiva sobre a Guerra do Vietnã e sobre como ela é importante e pesada, e é necessário você até separar um momento mais descontraído do seu dia para assistir essas obras, porque elas vão levar você para caminhos um pouco obscuros, só que muito recompensadores, e que acabam sendo um suspiro quando acaba a história. E você entende o como esse conflito foi absurdo e um dos maiores erros da história humana. E nos vemos no próximo vídeo.